Eu conheci você recentemente. Querido. Querido, eu conheci você recentemente. Querido, eu conheci você recentemente. The Bluetooth device is ready to pair. The radio mode aux input model. Nosso Benedito, por um milagre da física, a cauda da pipa provavelmente se amarrou tão firme na criança que ela permaneceu. Saiu um carro aqui da porta da minha casa. Querido,
Mentira. Do valor arrecadado nas loterias são investidos de volta na sociedade. Querida, eu conheci você recentemente. Estou ali presa até conseguir chegar no chão. Saiu um carro. Querida, recentemente. Sociedade em áreas como segurança, saúde. E tem não sai que os dourados possam compreender e ter. Não há dúvidas de que KFC está ajudando a Tyler a realizar seus sonhos. Mas eu fico pensando nas crianças em casa assistindo aos eventos do BKFC. Na maioria dos lugares do mundo, há Nesse exato momento, uma mulher qualquer acaba de fazer a compra semanal e está colocando no porta-malas do carro. Ela ainda não sabe, mas vão sequestrá-la. Vão calcular o resgate com base no Querida, eu conheci recentemente. carro dela, na roupa, no celular de um. Do valor arrecadado nas loterias são investidos de volta na sociedade em áreas como segurança, saúde, educação e muito mais. Repasses sociais das loterias Caixa. Quando você aposta, o Brasil ganha. Loterias Caixa. Já pensou? Esquema de lavagem de dinheiro. Querida, eu vi você recentemente. Do valor arrecadado nas loterias são investidos de volta na sociedade em áreas como segurança, saúde, educação e muito mais. Repasses sociais das loterias Caixa. Quando você aposta, o Brasil ganha. Loterias Caixa. Já pensou? A gente tem muitas variáveis, muitos produtos entrando o tempo inteiro. No começo teve um pouco dessa mudança de por que eu vou. Os sistemas também são programados para emitir alertas quando o motorista está dirigindo de forma irregular, o que pode causar acidentes rodoviários. A gente consegue antecipar demandas. No caso de, por exemplo, acidentes de trânsito, né, que a gente consegue mitigar, né, reduzir. Nós temos um sistema que ele identifica se o condutor do veículo
tudo isso vai ser muito importante e nada como uma prática, como o dia a dia no trabalho. Tinha ali, né? Não tinha. Poder recontar a própria história. A gente está dando voz às pessoas que não tinham voz, porque as vozes também foram escravizadas. Conhecer as suas raízes. Lutar. Movimento antirracista. E se orgulhar. Uma história só de vítimas. É uma história de heróis. Especial Dia da Consciência Negra. Estreia dia 20 no National Geographic. Mônica pagou R$369 por noite neste hotel. Já Camila pagou apenas R$290. Repercussão da viagem na imprensa internacional. Estamos a postos, como sempre, aqui com o nosso timaço de comentaristas para debater os pontos principais das declarações de Lula e de Biden. Temos Eliane Cantanhede em Brasília. Olá, Marcelo. Boa noite novamente para você e para todos que seguem com a gente aqui. Isso teria que estar nas minutas de votos, nos subsídios da reunião, até às 6 horas da tarde da quarta-feira da semana passada. Veja bem, quarta-feira... da semana passada. E... Pela nova regra, o governo do DF tem 15 dias para apresentar ao governo federal um pedido fundamentado, manifestando interesse de manter Torres no cargo de titular da segurança de Ibanez Rocha. Depois, o Ministério da Justiça vai analisar se há algum processo administrativo ou judicial contra o ex-ministro. Se sim, o pedido será automaticamente negado e Torres deverá de delegado da PF. O decreto que criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia provocou uma discussão sobre o papel da Advocacia Geral da União no combate à desinformação. O advogado-geral da União anunciou a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. E as coisas têm que passar pronto para isso, um pouco assim, o carro é um carro antigo, é um carro que realmente não... Em São Paulo, Mauro Paulino e Demétrio Magnoli. Em Nova York, Guga Chakra. E temos Ariel Palacios em Buenos Aires. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente já começa com esse assunto. A pauta é o Brasil no mundo. A Casa Branca é palco do primeiro encontro do presidente Lula com
com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Um encontro que é, acima de tudo, simbólico. O pontapé inicial para reaproximar os dois países e abrir caminho para parcerias concretas. Lula fez questão de reforçar que a postura do Brasil mudou e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro por isolar o país, o que até provocou uma resposta bem-humorada de Biden. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil self-marginalized presidente itself for que não 4 years. gostava de manter relações com nenhum país. The former president didn't enjoy to keep international relations with any O country. mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with De fake manhã, news. de tarde e à In the noite. morning, afternoon, and at night. Ele me parece que menosprezava relações It internacionais. seems that he despised international relations. Sounds familiar. E essa história eu vi. A gente mostra esse trecho, então, da conversa inicial ali do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden e já a gente vai transmitir aqui ao vivo a fala do presidente Lula após esse encontro. Também está prevista ali a fala de ministros que compõem a delegação, então deve ser anunciado, inclusive um comunicado conjunto, né, de Brasil e Estados Unidos. Nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui no Em Pauta. E aí eu já queria trazer esse assunto para você, Eliane, porque ali ficou muito evidente, nessa parte inicial, né, que a imprensa conseguiu acompanhar a agenda convergente, que vai no sentido da defesa da democracia, da defesa da pauta ambiental, do combate à desigualdade social. Talvez sejam os 3 principais pontos que foram destacados nessa conversa entre os dois presidentes, né? Olha, Nilson, na verdade não há muita novidade no que está sendo dito. No clube, porque a própria imprensa já vem antecipando os assuntos óbvios, né? Como você disse, a convergência na democracia, a questão ambiental, né? A reação a essa escalada da extrema-direita internacional, tudo isso já estava muito bem desenhado, mas o que chama muita atenção é a forma. Né, o presidente Lula muito à vontade, muito coloquial, nada protocolar, né, o Lula sendo Lula e o Biden também, né, aquela brincadeira que ele fez, isso me soa muito familiar, é verdade, porque o Bolsonaro aqui e o Trump lá. Então o Lula e o Biden conhecem bem esse roteiro e os personagens e os métodos. Agora, eu queria falar que essa história, esse encontro de hoje, que é tão informal, que é tão à vontade, ele tem sendo construído desde o primeiro turno das eleições. Né? É aquela história, o Biden nunca escondeu uma preferência pelo Lula. Claro que ele não falava explicitamente, mas a gente sabe que a embaixada americana em Brasília teve mais de um encontro com gente da cúpula da campanha do Lula e apesar de nunca dizerem pra gente, porque não faz parte do protocolo diplomático a embaixada reconhecer para nós jornalistas que eles estavam apoiando um dos candidatos, isso poderia caracterizar interferência, ingerência em assuntos internos do Brasil, o que é uma regra internacional da política externa, da diplomacia, mas ficou óbvio. Né? Olha aí, vagabunda parando o download em 4 GB, falta menos de 1 GB. De reconhecer rapidamente o resultado das urnas, de reconhecer a solidez das urnas eletrônicas, e isso foi um compromisso assumido já no primeiro turno, consolidado no segundo turno e confirmado em ações já depois da eleição. A gente viu que teve uma nota rapidamente reconhecendo, parabenizando o Lula pela vitória. Em menos de 24 horas o Biden já tinha ligado, logo depois veio o convite para o Lula e aos Estados Unidos. Ou seja, o encontro de hoje é parte de um processo de uma aproximação importantíssima do Brasil
com a maior potência do mundo, que fica bem aqui, pertinho, e que já foi durante muito tempo, eu acho que a vida toda, o nosso maior parceiro comercial, e que foi suplantado pela China, aliás, curiosamente, 80-75 na era do Lula, e nem na ao era vivo. do governo do PT. Vamos ver como é que se comporta o Lula em relação à China, maior parceiro, e aos Estados Unidos nessa nova fase da geopolítica internacional e também dos Estados Unidos e do Brasil. Bom, se depender da agenda, Eliane, numa equidistância e adotando pragmatismo comercial, né? Porque tem a visita agora aos Estados Unidos e o presidente Lula também pretende fazer a visita à China. E você falava do telefonema, né, Eliane? Logo após o resultado ali da eleição, e destacaria também um segundo telefonema. No dia 9 de janeiro, depois dos ataques golpistas, Joe Biden liga, né, para o presidente Lula para colocar todo o seu apoio em defesa da democracia. E aí, Guga, eu trago esse ponto para você, porque o presidente Lula usa, primeiro, da gratidão no seu discurso por esse apoio de Biden, um reconhecimento óbvio ali do resultado da eleição e na defesa da democracia, após os ataques do dia 8 de janeiro, e ao mesmo tempo tece alguns elogios ali, quer dizer, habilidoso ao fazer elogios ao discurso de Biden, que foi feito, né, no Congresso americano, no Capitólio ali, naquele discurso sobre o Estado da União. Boa noite, Nilson. Bom, a gente tem que lembrar, né, que quando Biden foi eleito, o presidente do Brasil era o Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro foi o último líder do mundo democrático a parabenizar o Joe Biden pela vitória. Inclusive, outros aliados do Trump parabenizaram o Biden no dia que foi anunciada a vitória dele no colégio eleitoral. Caso do então premier Israel Benjamin Netanyahu, que voltou ao poder recentemente. O mesmo vale para o ditador da Arábia Saudita, que também era aliado do Trump, Mohammed bin Salman, o ditador dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed, todos parabenizaram o Biden. O Bolsonaro não, isso com certeza marcou muito. Tanto que ao longo desses 2 anos não teve nenhum encontro programado bilateral. Teve dentro, claro, de fóruns internacionais, como aquele de países do continente americano, que ocorreu na Califórnia, mas nada organizado como esse. E quando o Lula ganha, o Biden parabeniza, porque hoje os Estados Unidos o Partido Democrata, vê o Brasil como um espelho, né? O que ocorreu nos Estados Unidos em 2021, com a invasão do Capitólio, acabou se repetindo no Brasil, claro, algumas diferenças, mas há enormes similaridades com a invasão do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então também isso pesa. O fato de tanto Lula quanto Bolsonaro terem ganho de 2 figuras vistas muitas vezes aqui nos Estados Unidos como integrantes de uma extrema-direita, como o Bolsonaro e o presidente Trump, também ajuda nessa aproximação, sem dúvida alguma. E para completar, o Biden e o Lula são 2 políticos dos mais veteranos dentro dos seus países, com uma história muito grande. O Biden foi senador 30 anos, foi vice-presidente mais 8, o Lula, todo mundo conhece a história dele, ex-presidente do Brasil também. Os 2 têm esse jogo político. Eu acrescentaria mais uma coisa, da questão dos 2 se considerarem do povo, né? O Lula sempre usa isso e o Biden também. O Biden não vem daquela elite tradicional americana, seja econômica ou seja elite intelectual, que fez Ivy Leagues. Não, ele já é mais ali de uma classe média, de Delaware, então também busca se mostrar o Joe, né, que é a figura do povo. Então também tem essa outra similaridade. E Guga, daqui a pouco a gente vai trazer ao vivo aqui Sandra Coutinho, que está lá em frente à Casa Branca, acompanhando todos os detalhes. Vamos também transmitir as falas dos presidentes para saber qual é o tom que vai ser adotado, qual será o tom desse comunicado conjunto. Enfim, vocês vão acompanhar tudo ao vivo aqui no Em Pauta. E Ariel, vi que você levantou o dedo, você queria complementar esse comentário do Guga a respeito da forma utilizada pelos 2 presidentes? Um breve complemento que ele estava dizendo, que vem do povo, né, as origens dos 2, há 2 outros pontos em comum. Os 2 são católicos e os 2 são nordestinos. Lula de Pernambuco, Biden da Pensilvânia. Pensilvânia está no nordeste dos Estados Unidos. E aí eu já queria trazer para você, Demétrio, esse ponto que a gente está discutindo aqui, que é
a respeito do tom, né? Não só da forma como do conteúdo, pelo menos nessa fala inicial dos dois presidentes. Biden cita, além de fazer essa brincadeira ali quando Lula critica o ex-presidente Bolsonaro, lembrando da similaridade de Bolsonaro e Trump, Biden fala dos valores compartilhados e também daquelas prioridades que são similares, Demetrio. Pois é, esse foi o tom do encontro, certamente vai ser o tom principal do comunicado, a defesa da democracia, junto, claro, com a defesa de uma política ambiental ativa, voltada para uma economia de baixo carbono. Preservação da Amazônia, o tom vai se dar em cima desses consensos. É importante observar que Lula não foi totalmente preciso quando disse que Bolsonaro isolou o Brasil de todos os países. Não, Bolsonaro tinha um roteiro que era um roteiro da direita nacionalista e da extrema-direita que ele gostava de seguir. Bolsonaro tinha uma especial atração por Trump, se encontrou e os filhos dele se encontraram algumas vezes com o então presidente Donald Trump. Na Europa, Bolsonaro tinha alguns focos em líderes da direita nacionalista, especialmente Viktor Orbán, da Hungria. Bolsonaro também tinha uma especial atração por Vladimir Putin, da Rússia. Então, Bolsonaro tinha a sua cartografia da direita como horizonte das suas relações internacionais. Nas suas relações internacionais também privilegiava aquilo que ele tentou constituir, que foi, junto com Trump e com outros, uma internacional religiosa, uma internacional conservadora de grupos religiosos. Em oposição a tudo isso que Lula e Biden se encontram. Então, o pátio do encontro deles é um pátio de encontro em oposição a essas correntes do populismo de direita, da direita nacionalista, da extrema-direita, da direita religiosa internacional. E aí, Demetrio, queria trazer para você, Mauro, esse tema, agora do ponto de vista simbólico, porque toda visita internacional, além do que é dito, é muito importante observar o que é registrado do ponto de vista de imagem, né? E a gente observou a chegada ali de Lula e Janja à Casa Branca. A Rádio JN apresenta o programa O Sentinela, com Carlos Paiva. Sua avaliação, Mauro, do impacto que essa imagem de Lula com Biden pode ter e trazer do ponto de vista externo e também do ponto de vista interno? Numa viagem curta como essa, que ainda pega o Biden numa semana em que ele está quase que pré-lançando a sua candidatura à reeleição, né? Estava visitando diversos estados. A Rádio JN apresenta o programa O Sentinela. Que as imagens acabam, de fato, sendo muito significativas, né? O que eu destaco também é que é uma retomada das relações institucionais entre os dois países. Durante o governo Bolsonaro, as visitas que ele fazia aos Estados Unidos para encontrar com o Trump eram algo mais